foi o primeiro, financeiro, e o segundo é o operacional. Isso aqui tem como você criar muitas análises para o segmento operacional, tá bom? Então, o primeiro operacional, capacidade e inovação, são um KPI bem importante, capacidade de inovação da empresa, tá bom? A própria produção, então você pode ver a produção por pessoa, como é que aquela pessoa produziu naquele determinado mês, naquele determinado ano, ou a produção de uma máquina, então você quer saber como é que está a vida útil de uma máquina, quantas embalagens ela pode produzir em horas, minutos e segundos. Então você pode criar dashboards no nível de detalhe que você quiser, tá bom? Mais um, investimentos. Então, quanto que a empresa está gastando para ter aquele maquinário, quanto que ela está gastando de mão de obra para qualificar as pessoas para operar aquelas máquinas, tá bom? E o último são os controles, né? Então, você precisa ter controle de tudo isso, principalmente quando você fala de máquinas, né? Vamos lá, mesma coisa. Mostrei aquele relatório construído no Power BI para a área financeira, vou mostrar também o para a área operacional, beleza? Deixa eu achar ele aqui, eu deixei aqui salvo para vocês. Trazer para cá, ó. E aqui a gente está fazendo uma análise operacional de um helpdesk, de um call center comum, tá bom? Então aqui você tem o total de chamados, você tem o total de chamados fechados, média diária de chamados, tá bom? Tudo isso também construído na plataforma do Power BI e esse link está disponível para vocês acessarem depois, vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então aqui você tem, ó, várias guias para navegação, eu vou para essa análise geral aqui, que é a principal, que é assim que você entra no relatório, né? Então aqui você tem o total de chamados fechados, a média, isso ao longo do tempo, então eu quero saber quantos chamados foram abertos e fechados por mês, então aqui 1065, 1056 para 1129, aqui você consegue ter a margem de, se você realmente está conseguindo resolver tudo, tá bom? Ao longo do tempo. Você tem a top 5 solicitantes por chamado, então qual filial, ou qual empresa, ou qual máquina requer mais atendimentos, mais abre chamados para resolução, tá? Então aqui a gente pode ter uma análise rápida aqui. A filial 1, por exemplo, é a que mais demanda chamados, é a que mais liga na central para resolver problemas, tá? Aqui você tem o total de chamados por problema, então além da filial 1 você tem por problemas, então aqui a maioria desses problemas resolvidos são para cadastrar usuários, rede, impressora, melhorias e outros, tá? Isso aqui também é filtrado, tá? Se você clicar, por exemplo, aqui em filial 1, todo o relatório vai ser filtrado para filial 1. Então você tem melhorias, redes, cadastrar usuários, são o top 3 dos problemas que mais ocorreram dentro dessa empresa, beleza? Aqui embaixo você tem outras informações que é o chamados aberto ao longo do tempo. Então aqui, junho para trás a gente não tinha nenhum chamado aberto, então começa em julho, agosto, setembro, chamados abertos por hora. Então se você tem lá na sua base de dados a informação de horas, minutos e segundos que aquele chamado foi aberto, foi fechado, fica aqui uma análise muito bacana para você ver nesse tipo de gráfico aqui de área, né? Aqui você tem total de chamados por analista, então qual analista resolve mais chamados, então aqui você já consegue ter um overview do cara que mais resolve problemas, o cara que mais leva o seu indicador para cima dentro da sua área, tá? Então o Lucas é o que resolve mais problemas aqui. E se a gente clicar aqui no Lucas, olha que bacana, ele vai trazer a foto dessa pessoa. Se você tiver também isso na sua base de dados, é muito legal. O Lucas, ele faz parte da analista de suporte, ele teve total de chamados 184 e ele conseguiu resolver 183, tá? E aí tem um chamado em aberto que pode ser que não foi contabilizado aqui. Mesma coisa, a Isabela, que vai trazer a foto da pessoa, quantidade de chamados que ela abriu, quantidade de chamados que ela fechou e o percentual de conclusão, beleza? Aqui é um overview geral. Aqui no menu você tem alguns filtros que você pode analisar, né? Então, filtro por ano, filtro por mês, ou pelo próprio analista. Ah, quero ver um analista aqui específico. Vou filtrar a Carla aqui, vou fechar o filtro. E aqui todo o relatório vai ser filtrado só para o agente Carla, tá? Então aqui quantos chamados ela abriu e fechou ao longo do tempo. Aqui tem os cards totalizadores que já refletem só o dado dela, beleza? E assim você consegue fazer muitas análises. Aqui a gente tem outra abinha também de navegação, percentual de chamados fechados, né? Então total de chamados fechados por problema. Então você vê que a maioria dos chamados fechados aqui nessa empresa é por questão de permissionamento. Então a pessoa não tem acesso para acessar aquela determinada pasta, aquela determinada aplicação.